Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, prosperidade e dinheiro com naturalidade, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, permanecem presas no mesmo lugar? A resposta não está apenas na sorte, no esforço ou nas circunstâncias externas. Ela está no condicionamento mental, no conjunto de crenças, hábitos e padrões invisíveis que o cérebro repete todos os dias e que definem o quanto de riqueza e sucesso você acredita merecer. Pesquisas recentes da neurociência mostram que cerca de 95% das nossas decisões diárias são inconscientes. Isso significa que mesmo quando você pensa estar no controle da sua vida financeira, é a sua mente subconsciente que realmente está no comando, repetindo programas antigos herdados da infância, da cultura e do ambiente. Se você cresceu ouvindo frases como "dinheiro não cai do céu", "quem nasce pobre, morre pobre", ou "o dinheiro muda as pessoas", seu cérebro registrou esses padrões como verdades absolutas. E o cérebro, sendo um órgão de sobrevivência, sempre buscará confirmar o que acredita ser verdade, mesmo que isso signifique sabotar as suas próprias chances de prosperar. Essa é a chamada zona financeira de conforto, um nível invisível de riqueza com o qual a sua mente aprendeu a se sentir segura. Você pode até ganhar mais dinheiro por um tempo, mas se essa quantia ultrapassar o limite emocional que o seu subconsciente considera aceitável, ele cria um jeito de voltar ao ponto de origem: gastos impulsivos, procrastinação, medo de investir, decisões erradas. Tudo isso são apenas formas sutis de autorrejeição financeira. Joseph Murphy chamava isso de conflito entre o desejo consciente e a crença subconsciente. A ciência moderna chama de dissonância cognitiva. Quando a sua mente racional quer riqueza, mas o seu sistema emocional acredita que o dinheiro é perigoso ou injusto, há um curto-circuito interno, e o resultado é bloqueio, frustração e repetição de padrões. A boa notícia é que o cérebro é neuroplástico, ou seja, ele pode ser reprogramado. Toda crença, por mais antiga que seja, pode ser ressignificada. E toda frequência mental pode ser ajustada para criar novos caminhos de prosperidade. A lei da atração, quando vista pela ótica da neurociência, nada mais é do que o reflexo da atenção sustentada. O cérebro filtra bilhões de informações por segundo e só enxerga o que corresponde àquilo em que você acredita. Esse mecanismo é chamado de sistema de ativação reticular, um filtro natural que seleciona o que parece relevante para você. Se você acredita que não há oportunidades, o cérebro ignora todas as possibilidades ao redor. Mas se você acredita que a prosperidade está disponível, ele começa a enxergar soluções, contatos e caminhos onde antes havia apenas bloqueio. Por isso, riqueza não é apenas questão de esforço, é questão de foco mental. Você atrai para a sua experiência o que o seu cérebro está treinado para notar. A energia segue a atenção, e a atenção é guiada pela crença. T. Harv Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária, resume isso de forma simples. Os seus resultados financeiros são o reflexo direto do seu modelo de dinheiro. O modelo mental é como um termostato interno. Ele regula o quanto de sucesso você se permite viver antes de sabotar tudo e voltar ao conhecido. E esse modelo foi programado muito antes de você começar a ganhar seu primeiro salário. A neurociência explica que os caminhos neurais formados até os 7 anos de idade são os mais profundos. Se você associou dinheiro à briga dos seus pais, à ausência, ao medo ou à culpa, seu cérebro construiu uma ponte emocional entre dinheiro e dor. E toda vez que você tenta prosperar, algo dentro de você ainda sente medo de repetir essa dor. Por isso, muitas pessoas até desejam sucesso, mas inconscientemente o rejeitam. Trabalham muito, mas vibram na crença da escassez. Ganham, mas gastam para se livrar da culpa. Economizam, mas vivem com medo de perder. A cura começa quando você entende que dinheiro não é moral,
é neutralidade. Ele amplifica a energia que o movimenta. Se vem da consciência do medo, cria desequilíbrio. Se vem da consciência da expansão, cria crescimento. A ciência moderna confirma o que os mestres espirituais já ensinavam. O dinheiro é uma forma de energia que responde à sua vibração mental. E a vibração mental é apenas o som que os seus pensamentos emitem no campo quântico da realidade. A diferença entre quem atrai riqueza e quem a repele está na frequência emocional com que vive a relação com o dinheiro. Riqueza é estado interno antes de ser resultado externo. E a prosperidade é consequência da coerência entre pensamento, emoção e ação. Hoje, você pode começar a mudar isso. Pode escolher observar seus pensamentos, identificar os padrões de escassez e começar a substituí-los por comandos de abundância consciente, não como fantasia, mas como treino neural. Porque quando o cérebro aprende a sentir prazer na prosperidade, ele começa a criar novas conexões. E essas conexões se tornam a rota biológica da fortuna. Desde cedo, aprendemos que o dinheiro é uma questão moral. Muitos cresceram ouvindo que ser rico é perigoso, que o dinheiro muda as pessoas, que o trabalho pesado é o único caminho para o sucesso. Essas frases, ditas de forma inocente, se tornaram códigos mentais e, com o tempo, criaram uma associação entre riqueza e culpa. Sem perceber, você pode ter herdado a crença de que ter mais do que os outros é errado, ou que ganhar bem é algo que precisa ser escondido. O cérebro humano é emocional antes de ser racional. Ele aprende por repetição e emoção. E quando a emoção é medo, culpa ou escassez, ela se transforma em um bloqueio invisível, impedindo o fluxo da prosperidade. É por isso que tantas pessoas inteligentes e talentosas permanecem presas em ciclos de dificuldade financeira. Não por falta de capacidade, mas por um conflito interno entre o desejo de crescer e o medo de ser rejeitado por isso. Esse medo é antigo, está enraizado em histórias de família, em memórias coletivas e nas narrativas que formaram a nossa identidade. Talvez seus pais tenham vivido uma vida de esforço e privação, e sem perceber, você assumiu a lealdade inconsciente de repetir o mesmo padrão. A mente faz isso para se sentir conectada, para pertencer. Mas ao fazer isso, você se desconecta da expansão. A prosperidade não é um privilégio, é uma permissão. Enquanto você acreditar que é mais seguro se manter pequeno do que crescer, a sua mente continuará criando razões para limitar o próprio potencial. É um mecanismo de autoproteção, não de punição. Mas chega um momento em que esse padrão precisa ser quebrado. A neurociência explica que toda crença é apenas uma conexão neural reforçada por repetição. E quando você muda o pensamento, o cérebro reage como se estivesse aprendendo uma nova habilidade. No começo, há resistência. Mas com constância e emoção positiva, o novo circuito se fortalece. O mesmo vale para o dinheiro. Se você associar riqueza com liberdade, contribuição e propósito, o cérebro começará a identificar o dinheiro como algo seguro. E quando o cérebro se sente seguro, ele para de sabotar. Florence Scovel. Shin dizia que o dinheiro flui para quem fala a linguagem da fé. Hoje, a ciência traduz essa fé como coerência emocional. Quando seus pensamentos, emoções e ações vibram na mesma frequência, você cria um campo de congruência. E esse campo é percebido pelo cérebro como um sinal de verdade. A mente acredita, o corpo sente e o comportamento muda. Esse é o ponto em que a fé e a neurociência se encontram. A fé cria o impulso e o cérebro organiza o caminho. O dinheiro começa a se mover na direção de quem está emocionalmente alinhado com o sucesso. Não é sorte, é biologia aplicada à vibração. Repare como a linguagem influencia esse processo. Toda vez que você diz "está difícil", "eu não consigo" ou "dinheiro não dá em árvore", o cérebro registra essas palavras como fatos. Ele não distingue imaginação de realidade. Por isso, mudar a forma de falar é reprogramar a mente.
cada palavra se transforma em um comando neural que orienta as suas decisões. Se você começar a dizer "eu posso", "eu mereço", o dinheiro chega com facilidade. O cérebro começa a procurar evidências que confirmem essa nova narrativa. E quando encontra, reforça o circuito. É assim que se cria uma mente próspera. Muitas vezes, a escassez é apenas uma história antiga sendo repetida no presente. Você pode ter herdado o medo de perder, o medo de falhar ou o medo de ser julgado por ter sucesso. Mas toda herança emocional pode ser quebrada no instante em que você escolhe a consciência. Quando percebe que não precisa repetir o sofrimento de quem veio antes, o ciclo começa a se desfazer. Você pode honrar a história da sua família sem viver as mesmas limitações. Pode agradecer pelo que aprendeu e, ao mesmo tempo, permitir-se prosperar. A prosperidade não é uma questão de sorte, é uma questão de permissão interna. E a culpa é a trava mais comum. Enquanto houver culpa por querer mais, o cérebro continuará gerando justificativas para permanecer onde está. Mas quando a culpa se transforma em gratidão, o fluxo se restabelece. A gratidão é o antídoto biológico da escassez. Ela ativa áreas do cérebro associadas à segurança e à confiança. E quando o cérebro se sente seguro, o dinheiro flui com naturalidade. Riqueza é uma consequência da mente em paz com o próprio valor. Fortuna é o nome que damos à soma de decisões tomadas com confiança. E o sucesso é o reflexo visível de quem aprendeu a alinhar emoção, crença e ação. Nada disso é magia. É um sistema, uma equação mental entre foco, sentimento e comportamento. A partir de hoje, toda vez que pensar em dinheiro, lembre-se, ele não é a causa, é o resultado. Ele não vem para quem corre atrás, mas para quem está pronto para recebê-lo. O dinheiro é energia organizada pela clareza da sua mente. E quanto mais coerente for o que você pensa, sente e faz, mais natural será o processo de atrair e manter prosperidade. O cérebro humano é um mecanismo de sobrevivência. Por milhões de anos, ele foi programado para reagir ao perigo, conservar energia e repetir padrões que garantissem segurança. Mas quando o assunto é prosperidade, esse mesmo instinto pode se transformar em uma armadilha silenciosa. O cérebro não quer o novo, ele quer o previsível. E a riqueza, por mais desejada que seja, representa mudança. Mudança exige adaptação. E adaptação exige energia. Por isso, mesmo quando você afirma que quer prosperar, parte da sua mente inconsciente ainda está tentando te proteger daquilo que ela interpreta como risco. A neurociência chama isso de resistência cognitiva. É um mecanismo que faz você buscar estabilidade mesmo quando ela custa o seu crescimento. É o motivo pelo qual alguém pode sentir desconforto ao ganhar mais, melhorar de vida ou ser reconhecido. A mente interpreta o sucesso como um território desconhecido e tenta te trazer de volta ao velho normal. Por isso, o primeiro passo para atrair riqueza não é correr atrás do dinheiro, mas treinar o cérebro para se sentir seguro na prosperidade. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro muda de acordo com os estímulos que recebe. A repetição cria familiaridade e a familiaridade cria conforto. Isso significa que quanto mais você se expõe a pensamentos, imagens e sensações de prosperidade, mais o cérebro começa a considerar esse estado como normal. Com o tempo, ele deixa de sabotar e passa a colaborar. Essa é a base científica da chamada lei da atração. O cérebro e o campo energético entram em coerência. Quando você se imagina vivendo riqueza com emoção verdadeira, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se isso já fosse real. É assim que a mente se antecipa à experiência e começa a reorganizar comportamentos, decisões e percepções para tornar o imaginado possível. Joe Dispenza explica que o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Ele grava tudo como experiência.
E é por isso que a visualização, quando feita com sentimento, tem poder. Ela cria uma memória emocional do futuro desejado. O corpo começa a reagir como se já estivesse vivendo aquilo. E o universo responde à coerência vibracional entre a emoção e a imagem mental. A física chama isso de ressonância. A espiritualidade chama de fé. Mas no fundo é o mesmo princípio. O fluxo da riqueza é um estado de coerência entre o racional e o emocional. Quando o cérebro e o coração estão em sintonia, o corpo produz uma química diferente. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem. A dopamina e a serotonina aumentam, e com isso, o sistema nervoso sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. Você para de pensar em como pagar contas e começa a pensar em como gerar valor. A mente se expande, o foco muda e a intuição se acende. A prosperidade é a consequência natural dessa mudança de estado. O cérebro, ao se sentir seguro e motivado, ativa o sistema de recompensa. E o sistema de recompensa faz você agir. A ação é o elo entre o invisível e o concreto. Não basta apenas visualizar, é preciso agir com base na vibração do que se deseja. E essa ação nasce do estado mental certo. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um desejo ardente e sustentado. Hoje, a neurociência confirma. O desejo intenso cria um foco tão profundo que muda a estrutura do cérebro. As conexões neurais relacionadas ao objetivo se fortalecem, a percepção de oportunidade aumenta e o corpo se alinha à direção da meta. É a mente em modo criador. E esse modo é ativado por emoção, não por força. A mente milionária é uma mente treinada para associar prazer à prosperidade. Quem tem mentalidade de escassez associa riqueza a esforço e cansaço. Quem tem mentalidade de sucesso associa riqueza a fluidez e contribuição. A diferença está na química emocional. Aqueles que vibram culpa ou medo ao lidar com dinheiro liberam substâncias que restringem o fluxo de ideias e enfraquecem a motivação. Mas aqueles que vibram gratidão e propósito ativam regiões cerebrais relacionadas à criatividade e percepção de oportunidades. O cérebro literalmente se abre para o sucesso. Tudo no corpo trabalha de acordo com a história que você conta para si mesma. Se a história é de escassez, o corpo reage com tensão. Se a história é de prosperidade, o corpo relaxa. E esse relaxamento cria um ambiente interno onde novas possibilidades podem florescer. A verdadeira fortuna não nasce da ansiedade, mas da clareza. A neurociência mostra que a clareza reduz a incerteza, e a incerteza é o maior sabotador do comportamento produtivo. Por isso, as pessoas ricas mentalmente não são as que nunca têm medo, mas as que aprenderam a escolher o foco certo, mesmo diante do medo. Cada pensamento cria um traço químico no corpo. Pensar sobre sucesso de forma leve e confiante gera substâncias que alimentam a motivação e a resiliência. Pensar sobre dinheiro com medo ativa a amígdala cerebral e o sistema de alerta. Você entra em modo de defesa e a mente perde a capacidade de criar. É por isso que o estresse financeiro é tão destrutivo. Ele aprisiona a mente em sobrevivência e ninguém prospera em estado de sobrevivência. Para criar riqueza, é preciso entrar em estado de expansão. O estado mental da prosperidade é aquele em que você se sente segura para crescer. Em que o futuro não é uma ameaça, mas um território de possibilidades. Nesse estado, o cérebro trabalha a seu favor. Você enxerga oportunidades antes invisíveis, atrai pessoas alinhadas e toma decisões com mais precisão. A riqueza não é um evento, é um reflexo da mente que se sente pronta para recebê-la. E quando essa mente entende o próprio poder, o sucesso deixa de ser exceção e passa a ser o padrão. Reprogramar o cérebro para a riqueza não é um ato místico, é um processo consciente. O que antes era visto como fé cega hoje
é compreendido como neurotreinamento. A mente muda quando o estímulo é constante, quando a emoção acompanha o pensamento e quando o corpo começa a agir em coerência com a nova ideia. Criar prosperidade é, antes de tudo, ensinar o cérebro a sentir-se seguro e motivado diante da ideia de crescer. O primeiro passo é a observação. Perceba como você pensa e fala sobre dinheiro. O cérebro aprende por repetição e reforço, e as palavras são o alimento das crenças. Quando você repete frases de escassez, o cérebro reforça o circuito da falta. Quando você afirma com convicção que o dinheiro vem com facilidade e que o sucesso é natural, ele começa a buscar evidências que confirmem isso. Não se trata de pensamento mágico, mas de foco neural. O cérebro encontra o que a mente acredita ser importante. Mude o foco e você muda o filtro da realidade. O segundo passo é associar riqueza às sensações positivas. Feche os olhos e imagine-se próspera, calma e confiante. Não apenas com dinheiro, mas com liberdade, tempo e energia. Sinta como seria viver com segurança, abundância e propósito. Enquanto faz isso, respire profundamente e permita que o corpo grave essa sensação. Quanto mais você sentir, mais o cérebro aprenderá que esse estado é seguro. E quanto mais seguro ele se sentir, mais natural será agir em direção a isso. O corpo se torna o aliado da mente. O terceiro passo é a repetição emocional. A neurociência mostra que crenças antigas não desaparecem. Elas são substituídas por novas conexões mais fortes. Por isso, repita pensamentos de prosperidade diariamente, com emoção. A repetição sem emoção é apenas ruído, mas quando o sentimento acompanha a palavra, o cérebro registra. É a emoção que grava o comando no subconsciente, e toda emoção repetida cria uma trilha neural de sucesso. O quarto passo é alinhar comportamento e intenção. O cérebro precisa de coerência para confiar. Se você diz que quer prosperar, mas age com medo, ele entende que a prosperidade é perigosa. Mas quando as suas ações confirmam o que você pensa, o cérebro começa a consolidar o novo padrão. Por exemplo, se você quer mais dinheiro, comece a tratá-lo com respeito, organize suas finanças, pague suas contas com gratidão, invista em conhecimento. Essas atitudes enviam um sinal para o cérebro de que você está preparada para mais. A coerência cria confiança, e a confiança cria expansão. O quinto passo é eliminar a autocrítica. O julgamento constante ativa a mesma área do cérebro responsável pelo medo. A mente em julgamento é uma mente em contração. A prosperidade nasce da aceitação e do reconhecimento de valor. Você não cria riqueza se estiver vibrando em culpa ou comparação. A neurociência mostra que o cérebro prospera quando está em estado de apreciação. Aprecie o que você tem, o que aprendeu, o que conquistou. A gratidão gera dopamina, e a dopamina aumenta a motivação e o foco. É uma reação química que transforma a vibração emocional em ação produtiva. O sexto passo é a visualização ativa. Visualizar não é sonhar acordada, é ensaiar o futuro. Atletas olímpicos usam essa técnica há décadas. Eles se imaginam vencendo, sentindo o peso da medalha, ouvindo o aplauso. O cérebro registra a experiência como real. Você pode fazer o mesmo com a prosperidade. Imagine-se fechando negócios, alcançando metas, vivendo a vida que deseja. Sinta a alegria, o orgulho e a serenidade de quem já conseguiu. Essa prática não cria o resultado por mágica, mas ajusta o seu comportamento para alcançá-lo. A mente se prepara antes do corpo agir. O sétimo passo é a consistência. O cérebro ama o que é previsível. Por isso, pequenas ações repetidas têm mais efeito do que grandes mudanças esporádicas. Comece o dia com afirmações positivas. Evite conteúdos que reforcem medo ou escassez. Mantenha o foco em soluções. A constância cria segurança, e a segurança cria abertura para novas oportunidades.
Você não precisa mudar tudo, só precisa mudar um pouco todos os dias, até que o novo padrão se torne automático. Reprogramar o cérebro para a riqueza é um processo de reconexão com o próprio poder. A riqueza não é algo que vem de fora, é um reflexo da sua capacidade de gerar valor com consciência. Quanto mais você acredita no seu valor, mais o mundo reflete isso de volta. Não é coincidência, é coerência vibracional. O universo é um espelho, e o cérebro é o tradutor dessa reflexão. Quando você se vê como próspera, o mundo confirma. A neurociência chama esse fenômeno de plasticidade autoinduzida. Significa que o cérebro se molda de acordo com a imagem que você sustenta de si mesma. Se você se enxerga como limitada, ele reforça a limitação. Mas se você se enxerga como criadora, ele ativa circuitos de solução e visão. É por isso que pensar grande não é otimismo, é estratégia neural. Quem pensa grande ensina o cérebro a ampliar o horizonte de possibilidades. Reprogramar o cérebro é também reprogramar a linguagem. Evite frases de desistência, substitua por expressões de poder. Em vez de é difícil, diga está em processo. Em vez de eu não posso, diga ainda não aprendi. Essas pequenas trocas linguísticas criam novas redes de pensamento. E cada rede nova é uma ponte a mais para o sucesso. O cérebro aprende pelo exemplo. Se você se cerca de pessoas, conteúdos e ambientes que refletem prosperidade, ele entende que esse é o novo normal. O sucesso deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma referência natural. Você não se sente deslocada na riqueza, você se sente em casa nela. E é aí que a magia racional acontece. A mente para de resistir e o fluxo da prosperidade se torna inevitável. Durante muito tempo, a riqueza foi tratada como privilégio de poucos, como se prosperar fosse um dom reservado a quem nasceu no lugar certo ou teve as oportunidades certas. Mas a verdade é que a prosperidade não é herança genética, é um estado mental e comportamental. Toda pessoa tem um modelo de sucesso guardado dentro de si, esperando ser ativado. E esse modelo começa a despertar quando a mente entende que o dinheiro é consequência, não identidade. Riqueza é energia em movimento. É o resultado natural de um pensamento que gera valor, de uma emoção que vibra em confiança e de uma ação que nasce do propósito. Quando você muda a forma de enxergar o dinheiro, ele muda a forma de se comportar na sua vida. Ele deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta. Deixa de ser motivo de tensão e passa a ser símbolo de expansão. A nova consciência da prosperidade não é baseada em acúmulo, mas em fluxo. O dinheiro precisa circular. Quando ele para, adoece. Quando é compartilhado com sabedoria, cresce. Por isso, pessoas verdadeiramente ricas não acumulam por medo, mas multiplicam por propósito. Elas entendem que a energia da riqueza é como a respiração. Entra, se transforma e sai. E quanto mais natural for esse ciclo, mais abundante ele se torna. A neurociência mostra que o cérebro prospera quando há propósito. Quando as suas metas estão conectadas com algo maior do que você, o sistema de recompensa se acende de forma mais intensa. A dopamina, que normalmente é liberada pela conquista de um resultado, se mantém estável quando há significado no processo. É por isso que pessoas que trabalham com propósito sentem prazer em crescer. O sucesso deixa de ser uma corrida e se torna uma consequência. A verdadeiramente milionária não busca apenas números, busca impacto. Ela sabe que o dinheiro é apenas um reflexo da utilidade que você oferece ao mundo. Quando você foca em servir, em criar valor, em solucionar problemas, a riqueza se torna inevitável. O cérebro interpreta a contribuição como recompensa e o universo devolve em forma de oportunidades. A fortuna é o eco da generosidade. Viver a prosperidade com consciência é entender que a riqueza não muda quem você é,
apenas amplifica. Se há medo, ele cresce. Se há propósito, ele floresce. O dinheiro é o espelho da mente, e quando a mente está em equilíbrio, o dinheiro se torna aliado. Não há culpa, não há escassez, não há conflito. Existe harmonia entre receber e oferecer. A mente próspera entende o poder da gratidão. Não como uma técnica, mas como um estado de presença. A gratidão faz o cérebro sair do modo de falta e entrar no modo de apreciação. E o que é apreciado cresce. Quando você agradece pelo que tem, o cérebro reforça a sensação de segurança. E segurança é o terreno fértil da expansão. A gratidão transforma o medo em confiança e o esforço em fluxo. A prosperidade consciente é a união da fé e da ciência. A fé move, a ciência explica, e juntas elas constroem resultados sustentáveis. Você não precisa escolher entre acreditar e agir. Pode fazer as duas coisas, acreditar com intenção e agir com estratégia. A mente milionária entende que não existe separação entre o visível e o invisível. Tudo o que se manifesta começa no invisível. Um pensamento, uma ideia, uma visão. A ação é apenas o último estágio da criação. Quando você passa a agir com consciência, o dinheiro deixa de ser o objetivo e se torna a consequência de um propósito maior. E isso muda tudo. A ansiedade desaparece, a culpa se dissolve e o prazer em prosperar se torna constante. A riqueza deixa de ser um peso e passa a ser um meio de expressão. Você entende que não é o dinheiro que traz valor à sua vida, é o seu valor que atrai o dinheiro. O novo paradigma da prosperidade é o equilíbrio entre mente, emoção e propósito. Você cria riqueza não para provar nada, mas para expandir o que é. Não para se destacar dos outros, mas para inspirá-los. A mente rica não quer dominar, quer contribuir, e por isso vive em paz. Porque sabe que o sucesso real não está em quanto você tem, mas em quem você se torna no processo. De agora em diante, olhe para o dinheiro com respeito, não com medo. Com sabedoria, não com culpa. Com leveza, não com ganância. Ele é o reflexo da sua consciência. E quanto mais elevada for a sua consciência, mais natural será a prosperidade. Você é o canal por onde a energia da riqueza se manifesta. Tudo o que pensa, sente e faz envia uma mensagem ao universo. E o universo responde, sempre com coerência. Pense em crescimento e ele te mostra oportunidades. Pense em valor e ele te mostra caminhos. Pense em escassez e ele te mostra obstáculos. Tudo começa na mente. Reprogramar a mente para o sucesso é o mesmo que reprogramar a forma de existir. É abandonar o papel de vítima e assumir o papel de criadora. É deixar de reagir à vida e começar a desenhá-la. A riqueza não é privilégio, é consequência da consciência. E a consciência é o verdadeiro tesouro. Ela é o ativo mais valioso que existe. Quando você desperta para isso, entende que o dinheiro não é o fim. É o meio que te permite viver o propósito com liberdade. Você não precisa se justificar por querer prosperar. Não precisa se encolher para caber nas crenças antigas. A mente que entende seu poder cria o próprio destino. E a prosperidade é apenas a assinatura visível dessa liberdade interior.